Olá e boas-vindas a quem nos ouve a mais uma das nossas investigações detalhadas. A nossa missão nessa análise de hoje é desbravar um material histórico e genealógico que é monumental. Sim, monumental é a palavra certa. Estamos falando de trechos fascinantes das antigas crônicas reais, especificamente os registros que contam a saga dos reis de Israel e Judá. E a promessa aqui não é que a nossa audiência se perca em uma lista interminável de nomes difíceis de pronunciar. Longe disso. Com certeza não. O objetivo é extrair as verdadeiras pepitas de ouro sobre liderança, sabe? Transição de poder, as armadilhas do ego e a construção de legados que estão ali escondidas nos corredores dessas antigas cortes. É um prato cheio para quem gosta de aprender muito em pouco tempo, focando nas grandes viradas da história. O que é fascinante aqui é que este conjunto de textos não é apenas um registro frio e burocrático do passado. Na verdade, é um documento profundo de identidade. Um documento de identidade de uma nação inteira. Exato. Ele sintetiza centenas e centenas de anos de história, começando com as origens da humanidade, passando por patriarcas, até chegar a líderes políticos extremamente complexos, brilhantes e, muitas vezes, profundamente falhos. Muito falhos. Sim. O que vemos nas entrelinhas é como uma nação inteira, após passar por crises terríveis e exílios, tentou entender o seu próprio propósito olhando para trás. Eles tentaram encontrar sentido através dos seus maiores sucessos e dos seus piores desastres na liderança. Por guerreiros que parecem ter saído de filmes de ação, rainhas estrangeiras impressionadas com cozinhas e conselhos que dividiram uma nação. Mas, para começar, as primeiras páginas desse material são puramente genealógicas. É a famosa lista de nomes. Pois é, quem lê pela primeira vez pode achar que pegou uma lista telefônica da antiguidade por engano. Mas, de repente, no meio de milhares de nomes, o texto simplesmente para. E surge uma história incrivelmente memorável sobre um homem chamado Jabés. O relato menciona que a mãe dele o chamou assim porque o deu à luz com muita dor. Uma carga pesada para se carregar logo no nome. Muito pesada, mas ele se recusa a ser definido por esse estigma. Ele faz um pedido por ampliação de território, por proteção contra o mal e simplesmente é atendido. Ele se torna mais ilustre que todos os irmãos. Se conectarmos isso ao cenário geral, começamos a entender a genialidade por trás dessas listas intermináveis. Em culturas antigas, as genealogias serviam para legitimar o presente. Dizer quem mandava no quê. Exatamente. Elas diziam quem tinha o direito de possuir terras, quem podia ser sacerdote, quem pertencia à realeza, mas no meio dessa massa colossal de dados genéticos e linhagens ininterruptas, o autor faz uma pausa intencional. Ele para a máquina. Ele para a engrenagem burocrática para valorizar a agência individual. A história de Jabés está ali como um lembrete subversivo, sabe? Não importa o peso da sua linhagem ou se o seu próprio nome está associado à dor e ao fracasso. As escolhas de uma única pessoa importam profundamente dentro da grande engrenagem da história. Isso é incrível, essa ideia de que a agência humana quebra o protocolo. E falando em indivíduos que quebram protocolos, a energia vai lá para cima quando o registro começa a descrever a guarda de elite do rei Davi, os famosos valentes. Ah, os valentes de Davi. Eu estava lendo essa parte e, em vez de nos dar números secos sobre o tamanho das tropas, a narrativa foca em feitos absurdos. Tem um guerreiro, o Benaia, e a história conta que ele desceu em uma cova para matar um leão. Num dia de neve. Num dia de neve. Como se isso não fosse o bastante, logo depois ele enfrenta um gigante egípcio. E aqui eu preciso de ajuda. Porque o texto diz que o gigante tinha 5 côvados de altura e carregava uma lança da grossura de um eixo de tear. O que isso significa na prática? Bom, vamos traduzir isso para o mundo real porque as proporções são assustadoras. Um côvado era a medida do cotovelo até a ponta do dedo médio, cerca de 45 centímetros. Então, um gigante de 5 côvados tinha mais ou menos 2,25 metros de altura. Nossa! Estamos falando de alguém do tamanho dos jogadores mais altos da história do basquete profissional,
com uma força descomunal. E essa lança da grossura de um eixo de tear seria equivalente a um cano de aço espesso e muito pesado. Um tanque de guerra humano. E o impressionante da narrativa é que Benaia vai para cima dele armado apenas com um pedaço de pau, um cajado. Ele arranca a lança da mão do gigante e o derrota com a própria arma. É uma cena completamente cinematográfica. E ele sobrevive para contar a história. Mas por que registrar isso? Qual é o ponto de colocar essas cenas de ação no meio de um documento histórico tão formal? Esses detalhes vívidos servem para um propósito muito claro: humanizar e amplificar o mito em torno da liderança de Davi. Eles mostram que Davi possuía um magnetismo tão raro que atraía pessoas extraordinárias para sua causa. Ele não construiu um império sozinho. Ele inspirava as pessoas. Exato. A grande lição de liderança aqui é que a visão de Davi criava um ambiente onde pessoas comuns se sentiam inspiradas a realizar feitos absurdos por pura lealdade. E essa cultura impecável nos leva à nossa segunda parte, que aborda justamente os limites e o preço dessa mesma liderança. Chega um momento em que Davi decide que quer construir o projeto da sua vida, um grande templo monumental. Mas a resposta que ele recebe do alto é um gigantesco e sonoro não. Um não bem categórico. A justificativa é que ele era um homem de guerra, alguém que havia derramado muito sangue. A construção dessa casa de repouso, desse símbolo de paz, teria que ser a tarefa do seu filho, Salomão. E para quem nos ouve e trabalha com gestão, a analogia grita aos olhos. Sem dúvida. É como fundar uma startup na garagem. A pessoa fundadora tem aquele perfil agressivo, ideal para a fase de guerra, para sobreviver. Mas, de repente, a empresa cresce, e essa mesma pessoa percebe que não tem o perfil para a fase de paz, que exige estabilidade corporativa e diplomacia. É uma leitura fantástica do cenário, mas vamos colocar um pouco de pimenta nisso. Não podemos romantizar demais essa sucessão. Davi não cedeu o poder com um sorriso no rosto numa tarde ensolarada. A política da antiguidade era brutal. Muito. A transição de poder na antiguidade era um campo minado e frequentemente envolvia o extermínio de facções rivais. No entanto, o que o texto decide focar aqui é na aceitação do papel histórico. Davi escuta o não e, em vez de se rebelar por pura teimosia, ele entende que o legado dele não será cortar a fita de inauguração. Ele aceita o papel de preparador. Sim, o legado dele será preparar o terreno. Ele foca fanaticamente em criar a base para que a próxima geração brilhe. E que base? A quantidade de materiais que ele acumula para o filho impressiona. Eu anotei aqui, o texto fala em 100 mil talentos de ouro, 1 milhão de talentos de prata e ferro sem medida. De novo, o que é um talento? Porque parece muito, mas é difícil visualizar o peso disso. É quase inimaginável. Para contextualizar quem escuta a gente, um talento na época equivalia a cerca de 34 quilos. Então, 100 mil talentos de ouro são 3.400 toneladas de ouro puro. Meu Deus. Se trouxermos isso para a cotação de mercado atual, estamos falando de centenas de bilhões de dólares apenas em ouro, fora a prata e o bronze. O texto está usando essas hipérboles matemáticas para sublinhar a magnitude da preparação. Ele entregou a Salomão um império financiado até os dentes. Onde a coisa fica realmente interessante, no entanto, é notar que Davi nem sempre teve essa clareza e essa humildade. Ele tropeçou feio no próprio ego. A história relata um episódio catastrófico onde Davi decide fazer um censo militar. Ah, o famoso censo. Ele quer contar quantos soldados tem à sua disposição. O próprio comandante do exército dele tenta avisar que é uma péssima ideia, mas o rei bate o pé e exige os números. O resultado é catastrófico. Uma praga terrível atinge o povo. Por que contar os próprios soldados foi considerado algo tão terrível assim? Porque naquele contexto cultural, fazer um censo não era um simples ato administrativo. Era uma declaração de arrogância. Quando Davi exige a contagem das tropas, ele está essencialmente dizendo que quer medir a própria força. Ele esqueceu quem deu a vitória para ele. Exatamente. Ele estava transferindo a sua confiança, que antes era depositada no divino, para os números do seu próprio exército.
Ele quis quantificar a própria glória. É a velha armadilha do ego na liderança. Quando os resultados começam a aparecer, quem lidera começa a achar que o sucesso é fruto exclusivo da própria genialidade. E a conta dessa arrogância chega rápido, e altíssima. Mas a maneira como Davi resolve isso é fascinante. Ele toma a responsabilidade para si. E para tentar consertar o erro, ele é instruído a construir um altar em uma eira que pertencia a um homem chamado Ornã, o Jebuseu. Sim, o encontro com Ornã. Quando Davi chega lá para comprar o terreno, o proprietário oferece tudo de graça. Mas Davi recusa veementemente. Ele insiste em pagar o valor integral. E ele paga 600 ciclos de ouro por aquele pedaço de terra. Vamos colocar isso em perspectiva também. 600 ciclos equivalem a quase 7 quilos de ouro maciço. É uma pequena fortuna por um pedaço de terra usado para bater trigo. Mas a recusa de Davi em aceitar o terreno de graça é a grande lição aqui. Ele diz que não vai oferecer algo que não custe nada a ele. Perfeito. Ele entende que a verdadeira liderança exige que você assuma o custo dos próprios erros. Você não pode terceirizar o custo do seu arrependimento. E o detalhe mais poético dessa história inteira é que esse exato terreno, comprado no auge de uma crise de liderança, torna-se o futuro local do grande templo. O local exato. O local exato. O maior símbolo de grandeza daquela nação foi erguido sobre o epicentro do maior fracasso do seu rei. Isso é de arrepiar. E com esse terreno garantido e as toneladas de ouro guardadas, a sucessão acontece. Chegamos à Era de Ouro de Salomão. E logo de cara ele recebe uma espécie de cheque em branco do alto. É oferecido a ele qualquer coisa que desejar. E ele pede apenas sabedoria e conhecimento para julgar um povo tão numeroso. E aqui temos a inversão clássica de valores. Ao focar na capacidade de liderar com excelência, em vez de pedir riqueza, a riqueza se torna uma consequência natural. O texto diz que Salomão acabou tendo ouro em Jerusalém como se fossem pedras. E ele aplica toda essa riqueza na construção do templo. Os detalhes são de cair o queixo. O mar de fundição gigante sustentado por 12 bois de bronze, o véu feito de púrpura e carmesim, e os 2 querubins maciços com asas gigantescas que se tocavam. Um nível de opulência e detalhismo altíssimo. Isso chama tanta atenção que a famosa rainha de Sabá decide viajar de muito longe para testar Salomão com enigmas. Mas o que realmente a deixou sem fôlego, o que a deixou fora de si, não foram apenas as respostas do rei, mas a operação da corte dele. A comida, as roupas dos copeiros, a subida para a casa do Senhor, ela ficou impressionada com a logística. Exatamente isso. E essa é uma observação crucial sobre cultura organizacional. A verdadeira sabedoria de um líder não sobrevive apenas no campo das ideias abstratas. A sabedoria real se infiltra na cultura de toda a sua equipe, até nos detalhes mais operacionais. Até na roupa do garçom. E exato. O que a rainha de Sabá viu foi a excelência levada ao extremo. Ela percebeu que Salomão havia criado um ecossistema onde os valores do líder transbordavam para a base da pirâmide. Quando até a comida e as roupas refletem excelência e cuidado, você percebe que a liderança ali é sólida. Então o que tudo isso significa quando essa liderança precisa ser repassada mais uma vez? Porque Salomão morre e a coroa vai para o seu filho Roboão. E o povo pede a Roboão que alivie os pesados impostos e o trabalho duro impostos pelo pai. Uma exigência bem razoável, considerando o cansaço do povo. Totalmente. Roboão pede um tempo para pensar. Primeiro, ele consulta os anciãos, os veteranos, e eles aconselham a ser afável e servir ao povo. Mas aí ele consulta os jovens que cresceram com ele. E eu tenho que citar a fala desastrosa que ele diz ao povo depois de ouvir os jovens. Ele diz que o dedo mínimo dele é mais grosso que os lombos do pai. E que se o pai castigou com açoites, ele castigaria com escorpiões. Isso levanta uma questão importante sobre as câmaras de eco da liderança. Roboão preferiu o conselho de bajuladores que inflaram seu ego ao invés da sabedoria prática dos mais experientes. Ele sofre daquela insegurança de herdeiros que precisam provar que são tão duros quanto os fundadores. E o resultado imediato disso? O reino se divide ao meio na mesma hora. 10 tribos se rebelam e seguem Jeroboão.
Em uma única decisão baseada em arrogância, Roboão destruiu a união que o pai e o avô construíram. É assustador o quão rápido a arrogância destrói um legado. E, para fechar nossa análise, a gente avança para o reinado de Asa, em Judá. A história de Asa começa como um manual de boas práticas. Ele destrói ídolos, busca Deus e enfrenta uma invasão de 1 milhão de etíopes. Ele confia inteiramente no divino e vence espetacularmente. Uma vitória maravilhosa, o grande herói improvável. Mas, anos mais tarde, a síndrome do sucesso passado ataca. Ele é ameaçado pelo rei de Israel e, em vez de confiar como antes, ele entra em pânico. Ele pega o ouro do tesouro e compra uma aliança com o rei da Síria. Ele paga mercenários para resolver o problema. E quando o vidente Hanani o repreende por confiar na Síria, em vez do mesmo Deus que derrotou 1 milhão de etíopes, a reação de Asa é terrível. Ele fica furioso e joga o vidente na prisão na casa do tronco. O que arremata o perfil de Asa de forma trágica. No fim da vida, ele adquire uma doença grave nos pés e, novamente, por pura teimosia e paranoia, ele não busca ajuda divina. Apenas os médicos, e morre isolado. É uma queda triste. É um alerta fascinante para quem estuda comportamento humano. O sucesso no início da vida não garante a humildade no final dela. A autoconfiança excessiva endureceu completamente o coração do rei Asa. Nossa. Gostaríamos de agradecer a quem nos acompanhou por desembalar essa montanha de fontes históricas. O que parecia apenas um documento antigo sobre reis mortos, revelou-se um verdadeiro manual sobre transição de poder, armadilhas do ego e a importância de ouvir os conselhos certos. Um manual cheio de exemplos do que não fazer, aliás. Verdade. Fica o lembrete para nossa audiência de que legados não são construídos apenas com ouro e madeira de cedro, mas com as decisões diárias entre ser um aprendiz, como Salomão no início, ou um tirano arrogante como Roboão. E antes de encerrarmos, eu gostaria de deixar uma última pulga atrás da orelha. Pensem no seguinte: nós lemos o trabalho de um autor que chamamos de O Cronista. Alguém que selecionou cuidadosamente esses fatos anos depois de terem ocorrido para dar identidade a um povo em crise. Ele filtrou as histórias. Exatamente. Ele omitiu coisas. O cronista apagou as piores falhas de Davi. Isso nos convida a pensar nas nossas próprias histórias modernas. Seja numa entrevista de emprego ou na história fundacional de uma empresa. Quantas vezes não filtramos e curamos a nossa própria crônica, destacando os leões que matamos na neve, enquanto escondemos os censos equivocados e os videntes que ignoramos ao longo do caminho. Algo para se refletir profundamente. Caramba! Isso muda tudo. É uma perspectiva incrível para a gente fechar esse mergulho nas fontes de hoje. Deixamos o público instigado a continuar a sua própria busca por conhecimento. Muito obrigado por estarem com a gente e até a próxima.